Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou dar minha opinião aqui sobre uma discussão que foi aberta lá no Clube FI, onde eles discutiram qual que era a verdadeira rentabilidade em RDM11. Em seguida, vou comentar aqui as atualizações do relatório gerencial de outubro, que acabou de sair agora aqui em novembro. Então, bora lá. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, começando pela discussão aberta aqui pelo Geovan Corrêa, lá no Clube FI, e aqui ele questiona os diferentes resultados que ele obteve ao fazer simulações de rentabilidade em quatro plataformas diferentes. E são resultados muito divergentes mesmo, né? Tem aqui, ele falou que pelas plataformas aqui tem um resultado de 39% de retorno desde o início do fundo. O Clube FI também entregou o mesmo cálculo, já que a Mais Retorno e o TradingView entregaram aqui, informaram uma rentabilidade de 139% desde o IPO. E também aqui tivemos o Status Invest informando que 59%. Então, acabou que o Status Invest foi o único que colocou esse número aqui. Então, ficou variando aqui entre 39% e 139%. Então, alguma dessas plataformas provavelmente está errada, né? Então, seguindo aqui, algumas discussões seguiram, mas quem matou a charada mesmo foi o Rosaco. E assim como ele comentou, eu concordo que a forma de cálculo do Clube Fiel está correta, tá? Aqui para fazer a conta do retorno total, ou seja, o retorno com dividendos mais valorização ou desvalorização do ativo, a gente tem que pegar o preço atual da ação ou do fundo imobiliário. Aí com esse eu somo aqui os dividendos e subtraio pelo valor de compra, pelo meu preço de compra, né? E eu pego, divido isso aqui pelo valor de compra, valor aportado. Eu multiplico aqui por 100 para chegar em porcentagem. Aqui no caso de RDM11 seria R$ 67 o preço da cotação atual quando o pessoal está fazendo as contas. Aqui mais 72 de dividendos distribuídos aqui desde o início do fundo. Aí menos R$ 100, que é o preço da cota inicial de IPO, dividido pelos R$ 100 de novo aqui. E a multiplicação de 100 aqui para chegar nos 39%. E já no caso do mais retorno, o rendimento entra aqui subtraindo aqui no preço de compra, nesse segundo componente. E o que para mim é um erro, tá? Pois a gente estaria considerando o efeito positivo do dividendo duas vezes aqui na conta. E aqui eu até me lembrei de alguns financiadores que defendem a tese lá de que dividendos diminuem seu preço de compra. É algo que só serve para como reforço mental para você pode ser muito útil para caso o investidor iniciante esteja assim, meio desanimado com a renda variável que e está querendo voltar para renda fixa, pode até ser algo útil assim, como reforço mental, mas que eu acho certo que você deve utilizar isso para ficar se iludindo aqui, para ficar aumentando a rentabilidade que você teve e muito menos utilizar na declaração de imposto de renda, né? Aí, durante a discussão aqui no fórum, algumas pessoas argumentaram que o site mesmo mais retorno, o TradingView faziam as contas assim para ficar comparável com índices como Ibovespa e FIX, que incorporam os dividendos no preço, né? Mas aí acho que a gente está falando de uma coisa, de algo diferente, né? Aí você talvez considerar aqui com reinvestimento de dividendos, mas a gente tem que considerar que nem todo mundo está investindo, está disposto a reinvestir os dividendos. Se for uma pessoa que está na fase de fruição e já quer pegar os dividendos e gastar eles. Então, reconheço que fazer essa comparação de comparar um fundo que não seja sem ser fazer esse retorno total com a subtração do dividendo, aí fica meio que uma covardia comparar com outros fundos aqui, como o Ibovespa, que tem esse abatimento do dividendo, né? Aqui do passado da cotação. Mas aí acho que deveria deixar bem claro aqui que está considerando como é que pode dizer, esse reinvestimento do dividendo.
Então, para mim são coisas diferentes. Uma coisa é você calcular retorno total daquela aquisição que você fez, e outra coisa é você calcular retorno total com reinvestimentos dos dividendos. Acho que esse tipo de coisa deveria estar bem claro nessas plataformas. E é algo que eu verifiquei aqui, não fica muito claro não. E depois o próprio Giovan Corrêa, ele trouxe uma resposta do RI da Iridium, em que eles corroboram com o valor das plataformas, como o da Mais Retornos, que tem o abatimento dos rendimentos, né? Enfim, a discussão lá no clube foi bem longa, vale muito a pena vocês acompanharem, tá? Acompanhar, inclusive, compartilharem aí com outros investidores aí que utilizam bastante essas plataformas para que eles estejam cientes de que elas não estão mostrando o retorno total como se fosse um único aporte, mas estão com um reinvestimento. Então, alertem seus amigos. Então, agora indo aqui para as atualizações do mês. Primeira coisa, mais uma vez pegar aqui no meu pé, acabei errando a previsão do rendimento aqui para IRDM11. Eu tinha previsto para esse mês um rendimento bem fraco, 65 centavos, até porque a Iridium já vinha desde o relatório passado alertando sobre o IPCA fraco de agosto, por isso eu pensei que ia ser um mês bem ruim. No entanto, acabou vindo 75 centavos, sendo que teve aqui o resultado de 81 e juntar aqui mais uma reserva de 6 centavos, que agora está aqui em 33 centavos. É até bom se montar essa reserva porque parece que não deve demorar muito mais tempo para concluir a situação nesse PPR-11. Inclusive parece que já estão abrindo uma GE para fazer a troca da gestão do XP para uma empresa mais ligada à Capitânia, que vai assumir ali o fundo da XP. Acho que a XP também já está doidinha quem se livrar lá desse fundo de lajes. Enfim, quando acontecer essa amortização lá, essa aquisição, vai gerar um prejuízo aqui que é bom e a RDM ter essa proteção para não ficar com prejuízo. E então, eu acabei errando essa previsão por dois fatores. Primeiro foi uma excelente notícia de amortização extraordinária aqui do CRI Eco, que estava inadimplente. Isso aqui acabou contribuindo com mais 10 centavos aqui nesse mês. E também por conta disso aqui, que os gestores informaram que o IPCA de agosto atingiu apenas 41% da carteira de crédito, né? Sendo que pensei que atingir 100% dessa carteira de CRIs aqui do fundo. Enfim, fazer previsões é difícil mesmo, ainda mais se a gente não tem informação bem clara de qual a porcentagem da carteira que está sendo impactada por qual IPCA. É difícil, mas se fosse fácil não tinha graça, né? Então, seguindo aqui, nas movimentações da carteira, tivemos vendas bem tímidas nos fundos imobiliários, eles seguem vendendo aqui a LZM11, e tivemos aqui a compra de CRIs com taxas bem atraentes, tá? Variando aqui entre inflação mais 9,5 até IPCA mais 12,40. E então fui dar uma pesquisada aqui na planta de fundamentos aqui de RDM e RDM11 sobre esse ativo aqui com remuneração de IPCA mais 12,40 para ver se o risco era muito elevado. Entretanto, não descobri tudo que eu queria. Aqui no caso, ele te informa que esse RI é para financiamento de obras de expansão de silos aqui no porto de Ponta do Félix, mas não tivemos informações sobre as garantias da operação. Então acaba que fica difícil de avaliar o nível de risco desse ativo, né? Mas parece que tem algumas proteções aqui, como o contrato take or pay, em que a pessoa lá, o comprador é obrigado a pagar mesmo que não receba as mercadorias, algo bem comum que a gente fala aqui no mercado agrícola. Mas enfim, IRDM é um fundo extremamente pulverizado e isso por si só acaba reduzindo muito o risco aqui dos CRIs, mesmo que as garantias não sejam das melhores. Mas é bom ter garantias, né? Enfim, sobre os CRIs inadimplentes. A novidade foi o CRI Ecos, que eu comentei mais ali no começo,
E então, isso aqui, essa amortização extraordinária, é com que o patrimônio exposto a esse devedor que está ruim aqui das pernas foi praticamente zerada em um dos CRIs e diminuiu de 0,45 para 0,32 em um dos CRIs. Então, tivemos aqui uma redução de para menos da metade da exposição anterior. Tivemos aqui também que os CRIs BWIC 1 e 2, eles retornaram aqui para a relação de inadimplência agora no mês de outubro, mas além das atualizações, parece ser um caso que está bem encaminhado. Tem aqui um hospital que está concluído e em crescimento, ramp up, então, o aumento da utilização da capacidade aqui do hospital, e com isso, ele deve, com o hospital ficando mais maduro, o fluxo de caixa vai ser suficiente para pagar o pagamento aqui das parcelas dos CRIs. No entanto, para dar uma folga nessa operação, enquanto ele não se torna, não fica maduro, isso vai dar uma carência de 6 meses aqui para o ativo ou o devedor. Então, esse aqui, pelo que foi informado aqui, acredito que é um crédito que vai conseguir ser recuperado. Então foi isso, galera. Espero que eu tenha contribuído com vocês aí. Peça seu like, a sua inscrição. E lembre que nada aqui deve ser considerado como recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.